pessoalmente, em 1970. Aí ela era deputada federal naquela ocasião, em 1985, e ela foi lá e denunciou o Ustra ao presidente José Sarney. Ela foi presa 2 vezes. Ela foi torturada em 1970. A tortura física é a pior perversidade da raça humana, a psicológica idem. Não dá para ter raiva de quem me torturou. A gente é tão humilhado, ser viciado, vilipendiado, que o que se quer é sobreviver e bem. Ela contou a história dela, que ela foi presa, foi torturada por ele, entendeu? Então, e aí essas pessoas vêm, ai, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, mas tu defende quem fez isso e fez aquilo também. Então, segura as patinhas de trás, porque tu não tem moral para atacar ninguém. Simples assim. Dólar bate novo recorde e chega a 4,79. 4,79, hein? O dólar voltou a bater um novo recorde em seu preço. Nesta segunda-feira, hoje, a moeda americana opera em alta e chega ao valor de 4,79. O valor para o turismo já passou dos 5. A queda no valor do petróleo e o avanço do coronavírus foram fatores que influenciaram no aumento da moeda americana. Na última semana, o dólar teve 12 altas seguidas, influenciada pelo resultado do PIB brasileiro, que decepcionou os investidores. As cotações do petróleo caíram quase 30% nesta segunda-feira, dia 9. E a queda mais expressiva é a queda mais expressiva desde a Guerra do Golfo, em 1991. Na semana passada, a OPEP, liderada pela Arábia Saudita, e seus sócios, liderados pela Rússia, não alcançaram um acordo para reduzir a produção e apoiar os preços em um contexto de queda da demanda provocada pelo coronavírus. Aí ontem, a Arábia Saudita decidiu adotar o maior corte dos preços do barril em 20 anos, o que começou a provocar uma tempestade irada nos mercados. Em Riad, a bolsa operava em queda de mais de 9% hoje, enquanto as ações da petroleira nacional Aramco recuavam até 10%. Ao mesmo tempo, as bolsas europeias iniciaram a segunda-feira com queda de até 12%. O desabamento do preço do petróleo pode ter outras consequências, de acordo com os analistas. Talvez a grande bolha que todo mundo diz que uma hora dessa ela ia explodir, esteja, né, no ponto para explodir no dia de hoje. Vamos esperar, né, que a gente tenha condições dentro do país de passar por isso. Eu acredito que se tenha, né? Eu acredito realmente que se tenha condições de passar por isso. Vamos nessas, né? Vamos nessa. Mandando um bom dia bem especial para o Oscar de Souza Marinho, né? Que hoje está de aniversário. Mandar para ele assim um grande abraço, felicidades, um cara muito legal, um grande colega, um grande amigo, um parceiro, um irmão. Então a gente tem que mandar aí, aproveitar, né, antes que passe o tempo e a coisa vai passando, mas mandar um abraço bem carinhoso para o nosso querido companheiro, né, Oscar de Souza Marinho. Parabéns, Oscar. Tudo de bom, muita saúde, principalmente saúde, né? Que a gente precisa de saúde. Quando nós não estamos muito bem de saúde, o resto tudo fica meio empanado, assim, meio complicado. Olha, o mercado reduz previsão do PIB em 2020 para abaixo de 2%. Claro que sim, mas quem é que ainda acredita nesse tal de mercado, hein? Pelo amor de Deus. Sabe? Quem é que ainda acredita, né? Nós temos, eu cheguei a postar hoje, deixa eu ver se eu postei mesmo, eu cheguei a postar um material de um cara que disse, né, que a gente ia ter uma alta, que quando chegasse o Bolsonaro, ele disse isso em 2018, né, ele disse que o Bolsonaro ia, sabe que
Onde é que está? Eu botei isso aqui, aonde é que eu botei 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas? Está aqui, olha só o que o cara disse na ocasião. Em 2018 ele disse isso aqui, ó. O governo Bolsonaro não fizer mais nada, não avançar absolutamente nada nas reformas, o Brasil cresce 2% ano que vem. Se aprovar uma reforma da Previdência minimamente decente, cresce 4%. Se além disso aprovar uma boa reforma tributária, uma reforma administrativa, uma redução de burocracias, pode crescer muito mais. Parece loucura, mas não é. Só que era, né? Só que era. Esse aí é um dos gênios o Ricardo Amorim, participa desses grupos mais de direita, mais racista, mais horrorosa que existe. Eles mentindo, eles mentem, depois eles não pedem desculpa. A XP, por exemplo, quem é que está defendendo a XP? Ninguém, né? Lembrando que a XP praticamente é do Itaú. E está sendo... batalhou pela prisão do Lula, interferiu quando o Lula podia ter sido solto lá atrás, a XP interferiu, eram gênios, só gênios e tal, agora estão sendo investigados pelo Ministério Público dos Estados Unidos por fraude financeira. Não tem ninguém defendendo, porque eles não têm, eles são um caradurismo impressionante, né? Absolutamente um caradurismo que não tem fim. O Jorge de Moraes diz: bom dia, vida. Esse coronavírus é a concretização dos anseios da Lagarde e do FMI. É uma gripe, mata velhos. Poxa, é mesmo, né, Jorge? A Lagarde disse, né? A Lagarde é ex-presidente ou é secretária lá do FMI, e ela disse que o problema é que as pessoas estão vivendo muito. Que um dos problemas que o Brasil, que o mundo está enfrentando é que os velhos estão vivendo muito. E claro, né? Só despesa. É de chorar no cantinho, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Mas nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul, agora dia 20, o início da colheita do arroz sem agrotóxico, produzido pelos Sem Terra. E essa é uma coisa que nós precisamos. Olha, se você tem assim um pouquinho de carinho pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos netos dos seus netos, nós precisamos conversar seriamente sobre esse assunto. Quando virar a chave, e vai virar um dia, quando cair a ficha, e vai cair um dia, as pessoas vão parar esse país, vão parar o mundo, para conter, para fazer parar essa gente podre que estão matando as pessoas com veneno. Um dia isso vai acontecer, talvez eu não esteja viva para ver, mas se eu tiver, eu vou curtir muito. Porque vai chegar uma hora que o assunto, o tema principal, não vai ser nada além da sobrevivência da espécie. Que nós vamos ser, sabe, que vão dizer, olha, o ser humano está em extinção. Nós vamos desaparecer. E pode ser que daí, então, as pessoas caiam na real. Tu vai comer uma coisa sem agrotóxico, tu nem acredita no sabor da coisa, da fruta. Que nós estamos comendo agrotóxico o tempo todo. Ontem eu comi uma banana sem agrotóxico. Eu fiquei com aquele gostinho da banana, tipo banana da terra, eu sei lá que banana era aquela, mas era deliciosa demais, bem docinha, uma delícia. Agora de manhã eu fui comer uma banana que eu comprei no supermercado, parecia de plástico. Eu comi igual, né? Porque de plástico não, eu estava com fome. Mas nós estamos sendo envenenados o tempo todo e nós não estamos nos dando conta disso. Agora a Lagarde é a presidenta do Banco Central Europeu. Pois é, e essa gripe só mata velho, viu? Nem chega a tocar nas crianças, só mata velho.
A maneira de se ver livre da velharada, né? Se bem que ela deveria se suicidar, porque ela também já é bem velha, né? Podia dar o exemplo. E não esperar para os outros só morrerem, né? Temos ainda aqui uma outra informação, que é com respeito a Unicinos. É que as pessoas não se deram conta, quer dizer, já se deram, todo mundo já sabe, né? Ninguém mais é infantil. Mas isso tudo é programado. As coisas que acontecem nesse país, que estão acontecendo no mundo, são programadas pelas equipes que fazem parte da grande equipe mundial do Bannon, por exemplo. Naquele momento, naquela história que envolveu os professores e a Polícia Militar lá de São Paulo, que a Polícia Militar de São Paulo bateu, mas fez horrores contra os professores, naquele mesmo dia, muitos daqueles jornais e tal assumiram que eles chegaram junto para tumultuar os Black Blocs, que eles estavam em a mesma formação, mesmo tipo. As coisas não acontecem por acaso. E cada vez que tiver um movimento de rua, cada vez, já tem isso, já faz tempo que está funcionando assim, eles vão fazer uma manifestação. Então, onde é que vai ser? Vai ser na esquina Democrática. Muito bem. Então, dependendo da situação, leva para lá uns 40 Black Blocs. Aí, quando chegar no entardecer, quando começou o lusco-fusco ali, os Black Blocs entram no meio do assunto, começam a quebrar algumas coisas para dar motivo para aquela classe mais que fica só em casa assistindo, que não participa de nada e reclama de tudo. Não é capaz de ir para a rua reclamar, mas é capaz de reclamar de quem está na rua reclamando daquilo que ele reclama em casa, porque é um canalha. É um frouxo, um canalha. Eles vão justificar para essas pessoas que estão em casa por que a polícia bateu naqueles professores lá. Aí eles têm que botar o Black Blocs junto, ou qualquer coisa semelhante a isso. Para quebrar alguma coisa, para fazer alguma coisa assim, tipo, sabe, um movimento de... que não seria um movimento justo, certo e tal, para justificar que os soldados batam mesmo para valer nas pessoas que não tem nem como se defender. Mas ontem, aqui na Unicinos, o professor Felipe Boff, paraninfo da turma de formandos de jornalismo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, fez um duro discurso contra os ataques do presidente Jair Bolsonaro à imprensa durante a cerimônia de formatura, que não foi ontem, desculpa, foi na sexta-feira. Ao elencar os atos do ex-capitão, ele acabou sendo hostilizado. A fala do professor irritou parte da plateia, que começou a vaiar e xingar Boff. Para ele, a reação de algumas pessoas pouco afeitas à liberdade de expressão e à democracia apenas comprova o que seu discurso comprovava. O que ele disse? Todos sabem, mesmo aqueles que não acompanham as notícias, quem é o principal propagador dessa ameaça crescente à liberdade de imprensa. É o mesmo que também considera como inimigos os cientistas, professores, artistas, ambientalistas. Como se vê, estamos bem acompanhados. Esse é um trecho do discurso onde ele aponta que a imprensa brasileira vive seus dias mais difíceis desde a ditadura militar. Todo o discurso dele está na íntegra aqui, mas o que aconteceu? Um grupo se levantou e começou a fazer ameaças ao professor, com muita violência. E aí ele teve que sair acompanhado, porque essas pessoas fascistas, nazistas, estão ali, estão aqui entre nós. E eles não têm nenhum tipo de medo de aparecer, de mostrar a sua cara. Eles estão completamente assenhorados, eles estão se sentindo que eles podem fazer isso. Mas quando a gente vê que até judeu está defendendo o nazismo, aí tu vê que a coisa encrencou para valer, né? A coisa ficou muito encrespada. Porque hoje tu encontra judeu defendendo nazista.
uma coisa que há uns anos atrás